Meus amados e minhas amadas, esse mês nós estamos começando uma série nova, né? A gente viu que esse ano nós começamos diferente do que os outros anos e a gente está caminhando em série de sermões. Esse primeiro mês, essa série desse mês é Viva Melhor. Nosso maior desafio é compreender como o Evangelho pode nos levar a uma vida melhor. Então, ao longo desses próximos domingos, a gente vai sempre focar as respostas que o Evangelho tem para que a gente possa ter uma vida melhor. E o tema da pregação de hoje é: a maturidade espiritual torna a vida melhor. E a gente vai discorrer a respeito disso na carta de Paulo aos Colossenses. Mas antes de abrir, quando eu estava preparando essa série e meditando sobre como podemos iniciar esse estudo, me veio na cabeça um livro que eu li há muito tempo, do Mário Sérgio Cortella. Eu acho que a maior parte das pessoas deve conhecer o Mário Sérgio Cortella. Ele tem postado muita coisa no Instagram, é um filósofo conhecido brasileiro, já foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, se eu não me engano, e ele traz alguns pensamentos muito ligados ao nosso cotidiano brasileiro, né? Não é um filósofo estrangeiro que pensa sobre o seu país, ele tem refletido muito sobre a nossa caminhada. E ele escreveu um livro que ele chama Não Nascemos Prontos. Alguém já leu esse livro? Muito bom esse livro. Eu li esse livro há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, esse livro. E me veio à memória isso. Por quê? Porque ele diz que a gente não está pronto para a vida. A gente não nasceu sabendo tudo. A gente não nasceu sabendo como se relacionar. A gente não nasceu sabendo como trabalhar, a gente não sabe como ser mãe, a gente não sabe como ser avó, como ser pai. E tudo isso é um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento. Eu achei muito interessante essa perspectiva da vida humana, de como a gente não nasce pronto, capacitado, mas a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades e a nossa maturidade ao longo da nossa caminhada. A gente pode olhar isso, por exemplo, na vida da Belinha. Quando ela nasceu, ela não sabia andar. Quando ela nasceu, ela não sabia falar. Agora ela já sabe até dançar, né? Então, logo, logo ela vai estar cantando também. Então, ao longo da caminhada, a criança vai aprendendo. Por exemplo, quando aprende a andar de bicicleta. O dia que a Belinha for andar de bicicleta, provavelmente, com certeza, o Gabriel vai estar lá segurando a bicicleta, colocar a rodinha, para que ela tenha segurança naquilo que ela está aprendendo a fazer. E logo depois, quando ela souber andar, essa preocupação do pai, né, esse auxílio do pai, vai se deixando de lado. E a gente vê os adolescentes também têm o seu momento de amadurecimento, né, de crescimento. A criança nunca teve vontade de nada. A vontade é do pai. O pai que demonstra o que ela vai comer, o que ela vai vestir, aonde ela vai. O adolescente começa a ter algumas possibilidades de escolha própria. E ele começa a escolher uma coisa que eu acho muito interessante. Com que roupa que vai vestir. Mãe, eu não quero essa roupa. Mas a mãe não entende, mas ele não quer. Ele quer ser vestido daquela forma que nós adultos achamos esquisito, né? E algumas escolhas: não quero tomar banho, não quero escovar o dente, eu não quero. E ele começa a ter escolhas e começa a enfrentar as consequências dessa escolha. Os jovens também passam por um momento de amadurecimento na vida deles, que eles precisam se amadurecer. E esse é um processo muito interessante de transição que eles vivem na vida deles. É como se eles fossem calçar um sapato apertado.
A vida que eles vivem não cabe na vida que eles querem viver. E isso vive um momento de turbulência na vida desses adolescentes. O amadurecimento vai caminhando para isso. São momentos que eles enfrentam dificuldades. Os adultos também enfrentam um processo desafiador de transição, melhor, na fase produtiva deles. Quando o adulto já está grande, né, já está maduro, que a gente pode dizer, já trabalha, né, já desenvolve o seu lado profissional, já constituiu família, eles começam a enfrentar dilemas internos dentro da sua vida, pensando, será que faz sentido aquilo que eu estou fazendo, a profissão que eu tenho, o lugar onde eu estou? Não encontra a satisfação plena dentro da fase produtiva. E a gente vê muitos de nós adultos que não se contenta com aquilo que está vivendo. E talvez uma última fase da vida, que é a vida do idoso, né? Quem chega nessa fase mais avançada da vida, também enfrenta dificuldades. É uma outra fase de transição, né? Os desafios de se ajustar a uma nova realidade de vida. Realidade de saúde, realidade cognitiva, realidade afetiva. Quantas coisas mudam na vida dos idosos. Em cada fase da vida, o amadurecimento apresenta uma vida melhor daquilo que eles estavam vivendo. Você vê como que é importante o amadurecimento. Quem não amadurece na sua etapa da vida, vive dilemas e arrasta às vezes por tempos muito distantes, muito longos durante a sua vida. A criança, com o amadurecimento, conforme ela vai amadurecendo, ela perde o medo e vive a alegria, por exemplo, de andar sozinha de bicicleta. Agora ela já não tem medo, já não precisa da mão do pai. Para ela a vida se transformou, ela ficou uma vida melhor, porque ela consegue andar sozinha de bike. O jovem supera as suas crises e encontra a paz ao se encaixar em sua própria jornada. Enquanto está imaturo, ele não cabe dentro de si. No momento que ele começa a se enxergar, ele começa a se encaixar na sua vida. E aquela fase difícil, própria deles, dessa idade, acaba sendo superada. O adulto aprende a valorizar as suas conquistas com o amadurecimento e viver um contentamento. Não preciso ser mais daquilo que eu sou. Este sou eu, esta é a minha profissão, esta é a minha família. E aí ele passa a ter uma experiência de contentar-se com aquilo que ele é de fato. E isso vem com o amadurecimento. E o idoso, então, que desfruta da alegria do seu legado. O idoso, quando ele está amadurecido, ele conhece as suas limitações, ele não olha mais para o que ele não pode fazer, mas ele olha para os relacionamentos que ele construiu ao longo da vida e para o legado que ele deixou. Isso é algo que é normal do ser humano. A gente não nasce pronto. A gente vai, a cada momento da nossa vida, amadurecendo, se aperfeiçoando. E Paulo, em vários aspectos, em várias cartas da Bíblia, ele fala do amadurecimento. E na carta aos Colossenses, ele chama a nossa atenção para isso. E ele nos mostra que se esse amadurecimento funciona dessa forma na nossa vida cotidiana, será que na fé também a gente vive essa questão de não nascer pronto? Paulo aborda isso através de uma oração no livro da carta aos Colossenses, capítulo 1, logo na abertura da carta, verso 9 a 14. Colossenses 1. Colossenses capítulo 1,
verso 9 em diante. Estava na minha Bíblia aqui em algum lugar, eu lembro de ter lido, achei. Na minha Bíblia aqui o título da carta diz: Paulo ora pelos Colossenses. É interessante o título que dá a perícope, né, esse trecho. A gente não pode se deixar levar muitas vezes por aquilo que está no título. Porque aqui ele nos traz um ensino tão grande e não nos fala nada a respeito de oração. É uma oração dele pelos Colossenses que nos ensina o que nós vamos meditar nessa noite. Colossenses capítulo 1, 9 a 14. Já está na tela. Eu vou pedir a gentileza que aquele que está com o seu celular ligado, põe no modo avião. Porque muitas vezes você vai estar lendo, vai cair um WhatsApp e falar assim: olha, presta atenção que daqui a pouco começa o Oscar. Aí você vai mudar a sua mente para outro lugar. Então, corta aí, põe no modo avião para você não receber mensagem. Pode usar a Bíblia no celular, não tem problema. Mas a gente precisa ter atenção e foco na leitura da palavra. Amém? Verso 9 até o 14. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aí, amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Ela nos edifica, Senhor, nos amadurece, nos transforma e nos leva a compreender, Senhor, a tua palavra. Mas, Senhor, para que ela venha frutificar na nossa vida, é preciso que ela encontre um coração quebrantado, meu Pai, desarmado, Senhor, para receber a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Pai, quebrante os nossos corações neste momento. E que não seja uma mensagem humana, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo testificando a tua vontade em nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olhando para a leitura dessa carta, essa oração de Paulo, eu percebo que o amadurecimento espiritual nos leva a viver uma vida melhor. O que vai nos levar a viver uma vida melhor, em vários aspectos, é o amadurecimento. Enquanto nós não amadurecemos, a gente enfrenta dificuldades na nossa caminhada. Todos desejamos uma vida melhor. Isso é comum, não consigo compreender que ninguém queira ter uma vida melhor. Todo mundo quer uma existência equilibrada, uma vida equilibrada, feliz, com sentido, né? Que tenha sentido e principalmente que você encontre paz. Talvez o sentido de uma vida melhor venha construído nessa condição de perceber uma condição melhor para viver. Paulo ensina que esse tipo de vida é fruto de um processo de crescimento espiritual, que começa com a conversão, mas não termina nela. O primeiro passo para a gente ter uma vida melhor é a nossa conversão. A partir da nossa conversão,
é que nós conseguimos perceber o que é uma vida melhor. Senão, muitas vezes, nós ficamos perdidos em propostas de ilusões, que nos trazem alegrias momentâneas, mas não completam o nosso ser. Por isso, a gente pode dizer que a vida cristã é uma caminhada de aperfeiçoamento. Não dá para ficar estagnado. O que a gente muitas vezes percebe é que a partir do momento em que nós nos convertemos, muitas vezes estagnamos a nossa vida naquele patamar de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus. Sendo que nós não avançamos. É como nos tornarmos adolescentes, mas não nos amadurecermos na nossa caminhada. Precisar sempre que alguém escolha por nós. Não aprendemos a ter as nossas escolhas a partir do nosso amadurecimento. Quando Paulo fala ele fala em transbordar do conhecimento da plena vontade de Deus, ele está dizendo que é ir além do básico. Por isso que é transbordar, sair do limite comum, buscando um relacionamento profundo com Deus. E essa busca pelo transbordar, ela passa por 3 pontos importantes. Então, o primeiro que a gente aprende é que a gente não pode... Primeiro que a gente aprende é que não nascemos prontos. Segundo, a nossa vida é uma vida constantemente de amadurecimento. E terceiro ponto, não podemos chegar no ponto do mediano. Uma palavra que a gente usa muito errado, mas de crítica às outras pessoas, é chamar ela de medíocre. Isso muitas vezes é tido como ofensa. Medíocre é aquele que é mediano, aquele que não passa da medida média. O que nós precisamos é não ser medianos, mas buscar transbordar da presença de Deus. E como a gente faz isso? Vivendo segundo a vontade de Deus. Revelada onde? Na Escritura. Se eu não leio a palavra de Deus, eu não conheço a Escritura. Por isso que o nosso desafio, o nosso chamado à igreja, é a leitura bíblica. Porque é a partir dali que eu começo a entender, a compreender qual é a vontade de Deus. Nos dias de hoje, muitas vezes, nós temos pessoas que estão sustentando o seu amadurecimento não na palavra de Deus, mas em filosofias gregas, ou filosofias iluministas, ou filosofias ideológicas, ou até mesmo nas suas próprias verdades. A gente vê no Instagram quantas pessoas pregam um evangelho de forma diferente do que está escrito na Bíblia. E muitas vezes a gente acaba deixando se levar porque nós não somos bereanos, não é verdade? Alguém entendeu o que eu falei? Eu tenho uma pessoa aqui que entendeu o que eu falei, né? Na terça-feira a gente está estudando Atos e Paulo passou na cidade de Bereia. Em Bereia, os bereanos, quem moravam naquelas cidades lá, os cristãos lá, o que Paulo pregava, eles procuravam na Bíblia para checar se estavam falando algo coerente com a palavra. O que nós precisamos não é sustentar a nossa fé nas certezas do nosso coração. Nós temos que sustentar a nossa fé na palavra de Deus. É lá que está manifestada a vontade do Pai. A gente também transborda quando a gente busca a sabedoria no Espírito Santo para enxergar a vida com os olhos de Deus e ter as prioridades que Deus tem. Olha o que ele está pedindo. Paulo está falando, busquem pleno conhecimento na sabedoria e entendimento espiritual. O que nós temos que pedir é que o Espírito Santo nos dê entendimento a partir da palavra de Deus. Que a nossa sabedoria não seja a sabedoria humana, mas que a nossa palavra seja guiada, a nossa sabedoria seja guiada por aquilo que Deus nos ensinou através do seu Espírito. E um terceiro ponto a respeito do transbordar é que nós precisamos permitir que o Espírito Santo guie a nossa mente. Para quê? Para que a gente possa aplicar na nossa vida cotidiana
aquilo que a palavra de Deus nos revelou. Uma coisa é sabedoria, é conhecimento, saber o que Deus quer da nossa vida. A outra coisa é no fato concreto, como eu respondo segundo a palavra de Deus. Talvez seja um momento difícil para nós, uma das maiores dificuldades que a gente tem, não é compreender o Evangelho, não é compreender a palavra, mas é como eu aplico essa palavra no meu dia a dia. Situações na empresa, quando você vive situações onde levam você a um ato, por exemplo, de corrupção ou de desvio de conduta. Como que você lidar? Não é tão simples assim, falar assim, não, eu não faço. Tudo isso implica em alguma coisa. Na área de ensino, como enfrentar os ensinos que muitas vezes vêm deturpar aquilo que o Senhor nos ensina. Nos relacionamentos com clientes, na hora de fazer negócio, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos entre amigos, como é que eu não consigo ter mágoa por conta daquilo que aquela pessoa fez ou disse? Não está escrito na Bíblia, se ele me falou que eu era gordo, ele tem que rezar 3 Pai Nosso, não, tem que fazer um sacrifício, não. O Senhor fala, perdoa, mas como? Quem dá entendimento para nós de como fazer isso é o Espírito Santo. É revelação de Deus através do Espírito Santo. Quem abraça esse processo de amadurecimento vive uma vida mais plena e com mais significado. Então, meus amados, se nós buscarmos crescimento na nossa fé, nós vamos encontrar uma vida melhor pela frente. Uma outra coisa que essa oração de Paulo pelos Colossenses também nos alcança hoje, é que uma vida melhor vem quando andamos de um modo digno. Andar de modo digno também nos faz viver uma vida melhor. Quem anda segundo as suas próprias vontades e não vive segundo a vontade de Deus, não experimenta uma vida melhor. Isso é fato. Não conheço ninguém que vive uma vida plena, uma vida melhor, longe da vontade de Deus. Pode ter momentos de alegria, isso é normal. Tem muitas pessoas hoje que estão vivendo a sua vida segundo a sua vontade e frequentando os bailinhos de carnaval, indo lá, pulando, brincando e se divertindo e muito cheio de alegria. Mas na quarta-feira, a vida dele não está melhor por causa disso. Não dá para viver de modo digno se não houver integridade. Isso é interessante, dignidade em ser íntegro. Não há como agradar a Deus em parte da nossa vida, mas temos que agradar a Deus em todos os aspectos. Às vezes a gente leva a conclusão errada de que nós temos uma vida espiritual e uma vida secular. Na igreja eu louvo a Deus, no trabalho eu tenho que trabalhar. Na verdade, o que nós temos é uma vida integral. Nós somos igreja do Senhor Jesus, tanto aqui quanto aonde a gente estiver. De dia, de noite, no almoço, com a família, com o parente. Aonde nós estivermos, nós temos que viver com integridade. Mas viver de modo digno não significa viver eticamente e moralmente correto. Muitas vezes a gente mistura a questão de dignidade em ser moralmente ou eticamente correto. Eu faço tudo o que é moral, do que é ético. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Andar de modo digno é levar Deus a sério em todos os aspectos da nossa vida. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais a nossa fé se torna visível no nosso dia a dia. Esse é um grande desafio da nossa vida. Não é viver, não bebo, não fumo, não faço isso, não faço aquilo, não minto, não roubo, não mato, então eu ando de forma digna diante do Senhor. Será que o seu coração está entregue totalmente a Ele? A centralidade da sua vida segue
o Senhor Jesus? Será que você olha através do Senhor Jesus? Talvez um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida é ser íntegros. Somos cristãos, mas temos sido íntegros e dignos diante do Senhor? Porque o Evangelho não é apenas um conhecimento teórico. Não é só eu conheço o que Jesus fez por mim, mas é expressar isso na minha vida. O Evangelho não é só para estar na mente e no coração, é para ser vivido. E quando a gente vive o Evangelho de forma digna, a gente vive uma vida melhor. Se você quer viver uma vida melhor do que você tem vivido, procure andar dignamente, segundo o que o Senhor nos ensina. Vivemos uma vida melhor quando somos fortalecidos para enfrentar os dilemas da nossa vida. Pastor, é muito bonito o que você falou até agora, mas eu não consigo. Eu acho que esse é outro problema que a gente vive. A gente quer, mas a gente não consegue. É um desafio enorme para nós. Muitas pessoas têm se frustrado quando buscam em si a força para superar os momentos de dificuldade. As pessoas não confiam em Deus, não seguem o que o Senhor nos chama. Mas elas procuram, por exemplo, um momento de autoajuda. Não é difícil, não é ruim a autoajuda. Ela nos faz caminhar em momentos que nós estamos difíceis, nos ajudam a sair do lugar que nós estamos parados. Muitas vezes as pessoas criticam psicoterapeutas ou psicólogos porque acham que eles não ajudam na nossa espiritualidade. Não é verdade. O psicoterapeuta, o psicólogo, nos ajudam a tratar as nossas doenças emocionais. Mas eles não nos fortalecem para enfrentar os dilemas da vida. Eles são remédios, são médicos das nossas emoções, mas eles não são a solução daquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa é que o Senhor nos fortaleça a ter perseverança e longanimidade na caminhada. Perseverança e paciência. E quem nos dá força para isso? O poder segundo a graça de Deus. É esse poder do Senhor Jesus nas nossas vidas que nos dá condições de superar as circunstâncias adversas da nossa vida. Aquelas situações que tentam tirar a nossa alegria e a nossa confiança. Cada um de nós aqui já passou por problemas que tiraram a alegria da nossa vida. Não é fácil viver. Tanto é que a gente diz que a gente vive num deserto em busca rumo à terra prometida, que é a vida eterna. Então nós estamos vivendo momentos em que a gente vai enfrentar dificuldades. A gente vai enfrentar desemprego, a gente vai enfrentar crise familiar, a gente vai enfrentar doenças físicas, a gente vai enfrentar doenças emocionais, a gente vai enfrentar várias situações econômicas do país, guerras e um monte de situações. Guerras a gente ainda não enfrenta aqui, mas eu fico olhando os países que têm guerra, os cristãos enfrentam guerra, e nós precisamos ter perseverança, mas perseverar não é com a força do nosso braço, mas é com a ação de Deus na nossa vida. É a graça redentora de Deus que nos ajuda. Mas tem uma outra coisa que também é problema: os relacionamentos. Os relacionamentos não são fáceis. Todo mundo é bonzinho. Não. Nós temos problemas de relacionamentos. E o que nós precisamos ter é longanimidade, paciência com os relacionamentos que são difíceis. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A igreja é um lugar de relacionamentos difíceis. Talvez a gente olhe e fale, não, a igreja é um lugar onde a gente tem bons relacionamentos sempre. Seria se nós já tivéssemos sido renovados e ido com o Pai para a eternidade. Mas por enquanto nós ainda somos marcados pela imperfeição do pecado, da carne. E por isso nós estamos, vamos dizer assim, num hospital sendo tratados, sendo curados. Imagina quantas pessoas estão no mesmo momento amadurecendo. Quantas crises de relacionamentos a gente vai ter. Se a gente tiver um coração paciente, longânimo,
a gente vai viver uma vida melhor. Essas são duas colunas que nos ajudam a ter um contentamento e uma suficiência em Cristo. Não preciso vencer todas as batalhas. Não preciso ter bons relacionamentos em todos os momentos. Estou contente com Cristo na minha vida e Ele é suficiente para minha alegria. Meus amados, nós vamos participar da ceia do Senhor no dia de hoje. E a ceia é um convite ao crescimento em Jesus Cristo. A ceia do Senhor é um lembrete poderoso que a nossa jornada de amadurecimento espiritual é possível porque Jesus pagou o preço da redenção. Nós só conseguimos uma caminhada de buscar uma vida melhor porque Cristo morreu por nós. E a ceia é um lembrete de gratidão a Deus pela entrega do seu Filho a nós. A ceia é o caminho do amadurecimento, porque aqui na ceia a gente não olha quem é pecador, mas a gente olha que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e que não nos abandonou. Por isso, a igreja, vamos dizer assim, aquela questão legalista de quem é pecado, apontar para um, apontar para outro, cai na mesa. Porque a mesa não quer saber, Jesus Cristo não quer saber se você é um pecador. Porque de fato todos somos, até a sua volta. O que Ele quer de nós é que Ele quer olhar para nós e falar o seguinte: Ele me aceitou. E Ele está buscando uma intimidade maior comigo. Por isso Ele vem à mesa. Porque Ele olha e fala desse memorial: o Senhor voltará. Meus amados, essa caminhada de amadurecimento não é alguma coisa que tem que ficar como uma teoria. Foi um bom sermão, pastor. Não. O amadurecimento tem que partir de nós, uma caminhada de falar: eu vou buscar amadurecimento. Eu posso ser uma criança na fé, a gente chama de neófito, aquele que acabou de nascer. Ele não nasceu pronto. Nasceu um cristão pronto, já perfeito, não. Ele pode ser um adolescente na fé. Ele pode ser um jovem na fé. Ele pode ser um adulto na fé, precisando de amadurecimento. E ele pode estar muitos anos caminhando dentro da igreja, como igreja de Cristo, e ainda precisar de amadurecimento, para poder enxergar aquilo que ele está vivendo. E o convite é que todos nós busquemos diariamente o amadurecimento no Senhor. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pelo mover do Teu Espírito nessa noite. Senhor, talvez eu não tenha sentido nenhum arrepio, nenhuma emoção. Talvez ninguém tenha sentido nada em especial, meu Pai. Mas o que nós sabemos é que pela fé, Senhor, nós queremos que o Teu Espírito agiu em nossos corações nessa noite. Por isso, Senhor, damos a Ti glória, honra e louvor, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Senhor, nos ajuda, Senhor, a superar os dilemas das nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Senhor, a buscar uma caminhada que nos leve para uma vida melhor. Não para uma vida, Senhor, de satisfação daquelas que o mundo nos apresenta, do que a sociedade atual nos apresenta, mas que a nossa vida melhor, meu Pai, venha para glorificar a Ti, Senhor, em todos os momentos da nossa vida e do nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.